Olá pessoal, boa noite, graça e paz. É uma alegria muito grande saber que estamos juntos nessa noite para buscarmos mais de Deus através deste estudo. Na verdade, eu gostaria de começar com uma oração. Amém? Ó Deus Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia, por estarmos vivos e podermos, através deste canal do YouTube, buscarmos mais de Ti, buscarmos mais conhecimento de quem Tu és e o que o Senhor quer nos ensinar. Nós te pedimos, ó Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra faça morada em nosso coração, que este pão espiritual nos alimente, ó Senhor. Perdoe os nossos erros, as nossas falhas e que o Teu Santo Espírito visite cada lar e tudo aquilo que for liberado aqui, toda palavra que for liberada através deste ensino, encontre morada nos corações aqui presentes. E não só encontre morada, mas também dê muitos frutos para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Hoje nós temos muitas coisas, nós traremos também uma novidade para a aula de hoje, então estou muito animado. Lembrando que nós temos dois desafios: o desafio da leitura bíblica do livro de Provérbios, que nós encerraremos nesta semana, e nós também temos o desafio da memorização de alguma passagem bíblica. Eu já agradeço a todos que participaram, mas saiba que vocês não estão fazendo isto por mim, nem pela minha esposa, por ninguém. Estão fazendo isto para Deus, porque é muito importante memorizar versículos, porque no momento da tribulação, esses versículos memorizados darão força, darão ousadia para vencer as tribulações. Amém? Então vamos começar a aula de hoje vendo o versículo que a Eliana compartilhou conosco. Fique de olho na tela. Boa noite, a paz do Senhor para todos. O versículo que queria deixar hoje aqui se encontra em Isaías 41:10, que diz assim: Não temas, porque eu sou contigo, não se assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra justiça. Amém? Amém. Glória a Deus, Eliana, por compartilhar esse versículo, um versículo poderoso que fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas esta mesma passagem foi compartilhada na aula passada, quando nós falamos sobre o livro de Isaías. Eu não combinei nada com a Eliana, é algo que encontrou morada no coração dela, ela compartilhou conosco. Glória a Deus por isso, obrigado por compartilhar. E você que deseja participar também desse desafio, grave um vídeo, mande para nós através do WhatsApp ou através do nosso e-mail, amém? E outro desafio que nós temos é o desafio de leitura bíblica do livro de Provérbios. Nesta semana nós entraremos no final desse desafio e eu espero que este tempo de leitura, de meditação na palavra de Deus tenha sido edificante na sua vida. Então está aqui na tela os 3 últimos capítulos que falta para nós encerrarmos este livro. Um ponto importante: a leitura bíblica deve continuar. Leia 3 capítulos por dia, que depois de um ano você terá lido a Bíblia inteira. E acredite que a palavra de Deus é edificante, e um ponto sobre isso que eu gostaria de compartilhar alguns versículos que estão em Provérbios 30, que conversa muito sobre isso que eu acabei de dizer. Toda a palavra de Deus se prova verdadeira. Ele é escudo para quem busca sua proteção. Não acrescente nada às palavras dele. Se eu fizer, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Ó Deus, eu te peço 2 favores, conceda-os antes que eu morra. Primeiro, ajuda-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Segundo, não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o que for necessário. Quanto ensinamento nesses poucos versículos. A primeira parte do versículo, da passagem, diz que a palavra de Deus é o escudo para quem busca.
Por isso que nós estamos pedindo, incentivando que você leia a palavra de Deus, que ela faça morada no seu coração, porque ela será um escudo nos dias das dificuldades. Por isso a importância de memorizar a palavra de Deus, porque no tempo de aflição ela servirá como um escudo. O outro ensinamento é que a palavra de Deus, a única verdade que tem é a palavra de Deus. E aqui é um ensinamento, é um provérbio, não foi um provérbio de Salomão, foi um provérbio de Agur, e ele fala o seguinte: não acrescente nada na palavra de Deus, não mude nada, não invente nada. A palavra de Deus por si só já basta e é a única verdade. E o Agur, ele encerra estes versículos, esta passagem, pedindo duas coisas para Deus, para ficar longe da mentira e longe da falsidade. Sabe, pessoal, nestes tempos onde o acesso da informação é muito fácil, através de Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, podcast, um monte de coisa nós temos hoje que transmitem a informação. E você sabe que existem muitas fake news. E os fins dos tempos estão chegando, e conforme Mateus 24, Jesus nos ensina para tomarmos cuidado com a mentira. Luiz, como que eu tomo cuidado com a mentira? É muito fácil. Confronte todos os tipos de informação com a palavra de Deus. Todos os tipos, porque muitas coisas estão chegando para nós que sutilmente tentam tirar a verdade de Deus em relação ao que é certo, o que é errado. Saiba que a palavra de Deus, a Bíblia, é um manual de vida, um manual de conduta para a humanidade. Amém? E o segundo ponto, ele diz: olha que curioso, não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o que for necessário. Veja que Agur, através desta palavra de sabedoria, deste provérbio, ele está pedindo simplesmente o necessário para Deus. E isso acontece, isso nós vemos também na oração do Pai Nosso, quando nós pedimos o pão de cada dia. Isso também é um ensinamento de nós pedirmos para Deus simplesmente aquilo que é o necessário. E muitos, e por que não pedir riqueza? Porque como nós já aprendemos na vida de Salomão, que escreveu boa parte dos provérbios, Salomão teve tudo o que ele podia ter: mulheres, riquezas, poder, influência política, e ele se desviou dos caminhos do Senhor. E também não pedir pobreza. O cristianismo, seguir Jesus Cristo, não é um voto também de pobreza. Não. Deus traz prosperidade na vida daquelas pessoas que o buscam, que o temem, que buscam a santidade. Então, o certo é pedir o pão nosso de cada dia, porque Deus concede. Deus, no deserto, abençoou o povo quando eles estavam no êxodo, quando eles saíram das garras do Egito. Deus abençoou o seu povo com o maná. O maná era o alimento no deserto, algo sobrenatural, mas Deus concedia para o dia. Deus não pedia para o seu povo fazer estoque. Então Deus, ele dá o necessário diariamente para os seus filhos. Acredite nisso, principalmente você que está passando por dificuldade. Busque Deus, peça o pão de cada dia, porque Deus concederá para os seus filhos. Amém? E agora eu gostaria de falar de um tema muito importante que precisa estar presente na vida de um filho, de uma filha de Deus. É o entendimento e a importância sobre louvor e adoração.
E a minha esposa, ela teve este insight, esta ideia, conversando também com outras pessoas, conversando com a Luciana, sobre nós trazermos aqui para as aulas também um pouco sobre a importância de nós louvarmos e de adorarmos a Deus, de nós escutarmos louvores de adoração todos os dias de nossas vidas. Então, nós vamos começar a trazer para aulas alguns louvores, algumas explicações sobre o poder espiritual que tem nos louvores, porque Deus, ele habita no meio dos louvores. Então agora nós teremos a minha mãe, a Ana Isabel, trazendo uma breve explicação sobre louvor e adoração. Vamos dizer que hoje nós estamos dando um start, um início sobre ensinarmos para vocês um pouco do louvor e da adoração e que você também coloque isso em prática no seu dia a dia. Crie uma playlist no seu celular com alguns louvores, alguma adoração. São músicas, né, que engrandecem o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque se você fizer isso, criar uma playlist, tocar no seu carro, tocar quando você estiver fazendo alguma coisa em casa ao longo do seu dia, acredite nisso que eu vou falar agora. Você receberá paz de Deus, você receberá milagres de Deus, você receberá direcionamentos, respostas de Deus. E logo na sequência, depois da explicação da minha mãe, nós teremos um louvor, então terá a legenda dos nossos irmãos da igreja que fazem conosco às quartas-feiras o Café com Deus. Então, fique de olho na tela, abra o seu coração para receber este ensino e também depois para estar louvando junto conosco. E depois do louvor, nós entraremos no livro de Jeremias, amém? Então fique de olho na tela, explicação e logo na sequência um louvor para nós adorarmos o nosso bom Deus. Boa noite a todos, meu nome é Ana, eu sou a mãe do Luiz Fernando, para quem ainda não me conhece. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, falando e compartilhando um pouquinho das maravilhas, né, do nosso Deus. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre louvor e adoração. É um pouquinho mesmo, porque o tema é muito extenso, é muito profundo, muito lindo. E eu queria deixar apenas uma noção, né, da importância que é termos louvor e adoração nas nossas vidas. A palavra nos ensina que a música é muito importante para o povo de Deus e que nós não devemos apenas falar as coisas do Senhor, mas cantar, né, as suas verdades. E em Salmo 13:6 diz o seguinte: cantarei ao Senhor porque Ele me tem feito muito bem. O salmista Davi escreveu isso. E tem uma pequena diferença entre louvor e adoração. O louvor é quando nós cantamos tudo o que Deus faz por nós. Nasce na nossa alma, nas nossas emoções. Já a adoração é um nível um pouco mais profundo, porque é quando nós cantamos tudo aquilo que Deus é. Nasce no nosso espírito, é devoção. E nós vamos então até Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. E como nós podemos adorar a Deus, né? É apenas dizendo o seguinte, que, por exemplo, que Jesus é o autor da vida, que Ele é o único soberano, que Jesus é a nossa força, a nossa cura, é a luz do mundo, é o nosso único Senhor, ou seja, nós estamos adorando pelo que Ele é. E quando nós fazemos isso, o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, porque nós começamos a nos conscientizar do poder e da grandeza do nosso Deus. E louvor e adoração traz quebrantamento para o nosso coração, traz cura física, cura interior, cura da alma, traz libertação. O louvor e a adoração têm o poder de quebrar cadeias que nos amarram. Por quê?
Porque quando estamos louvando e adorando, nós entramos num nível mais alto da batalha espiritual, né? As trevas não suportam a adoração. Quando nós adoramos, nós entramos no lugar santo, ou seja, na presença de Deus. Não sei se vocês lembram, quando nós estudamos tabernáculos, para entrar no lugar santo dos santos, na presença de Deus, antes havia um altar de incenso. E esse incenso é para que subissem aromas suaves e agradáveis a Deus e isso atraísse a presença dele. E o nosso louvor hoje faz isso, ele sobe como aromas agradáveis a Deus. É um verdadeiro antídoto contra o veneno do inimigo lançado sobre nossas vidas. A palavra nos diz que Deus habita entre os louvores do seu povo. Ou seja, quando nós louvamos e adoramos, nós estamos na presença de Deus. E é por isso que é tão importante o louvor e a adoração no início do culto. O louvor, antes de começar a palavra, não é apenas para que dê tempo das pessoas chegarem, se assentarem, se acalmarem. Não. Ele é importantíssimo porque ele começa a trazer a presença do Espírito Santo. É muito importante isso. Todos os salmos praticamente falam de louvor e adoração, mas os últimos 6 salmos são essencialmente louvor e adoração. E eu queria deixar aqui com vocês o último versículo do último salmo, que eu acho muito lindo, porque diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que haja um novo entendimento sobre a importância do louvor e adoração, que a nossa vida seja baseada e firmada nisso. Quanto mais louvarmos e adorarmos ao nosso Deus, mais a presença do Espírito Santo estará conosco, os nossos medos, as nossas cadeias, tudo aquilo que nos amarra é quebrado. E tenham uma noite abençoada, fiquem com Deus, um beijo no coração de cada um. Este é o lugar de louvor, lugar de adoração. E ao proclamar teu nome, demônios fugirão.
sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Espero que vocês tenham gostado desse louvor maravilhoso. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor, porque você agradará o coração de Deus e Deus fará milagres e maravilhas na sua vida. Amém? Agora vamos entrar no livro de Jeremias, mais um profeta muito importante no Antigo Testamento, que deixou um legado enorme até os tempos atuais. Amém? Nós falaremos disso na aula de hoje. Então, você está vendo na sua tela o profeta Jeremias. Ele foi um dos últimos profetas antes do exílio. Então, Jeremias, ele experimentou uma grande perseguição. Ele foi desencorajado. O povo daquela época realmente perseguia Jeremias, porque Jeremias, ele profetizava coisas duras para o povo. Temos que lembrar que naquela época o povo tinha abandonado a Deus. O povo estava fazendo coisas que desagradavam a Deus. Só que Jeremias, mesmo por causa da grande perseguição que ele enfrentava, ele manteve a sua fé e a sua motivação em servir a Deus. E a vida de Jeremias serve como uma lição muito grande para nós, porque Jeremias, eu não sei as suas lutas, eu não sei as suas dificuldades, mas eu, Luiz, nunca passei por coisas terríveis que Jeremias passou. Mesmo assim, Jeremias teve fé em Deus, teve motivação em continuar servindo a Deus. E o resultado disso foi um legado tremendo nos tempos que Jeremias profetizou, né, quando ele viveu, até os dias de hoje. Jeremias, ele é chamado também um profeta que chora, porque ele passou por grandes dificuldades, então ele tinha emoções e não tem nada de errado em chorar, mas o que importa não é o choro, mas sim a perseverança em continuar servindo a Deus. O título, se fôssemos dar um título para este livro, é o livro da apostasia, porque ele trata muito sobre as pessoas abandonando a fé em Deus. Então este livro ele descreve as pessoas que se afastaram do seu compromisso a Deus. E aqui nós temos duas lições nesse livro que estão fundamentadas no Novo Testamento, em Hebreus 10. Deus não tem prazer naquelas pessoas que recuam. E aqui recuar é abandonar a fé em Deus, abandonar os caminhos de Deus. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer neste tipo de pessoas. E Deus tem prazer, sim, naquelas pessoas que prosseguem na fé em busca da salvação, que é o caso de Jeremias. Jeremias, ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi até mesmo agredido, mas nunca por causa das suas tribulações, por causa das suas dificuldades, Jeremias abandonou a sua fé e abandonou a sua missão de servir a Deus. Então, se você que está me escutando, está passando por alguma dificuldade, eu te encorajo, assim como Jeremias prosseguiu para o alvo que era a fé em Jesus Cristo, seguir os seus passos, seguir os passos de Deus, eu encorajo a você nessa noite não desistir de cultuar a Deus, não desistir de buscar a Deus, porque Deus tem prazer tem prazer por aquelas pessoas que prosseguem para o alvo, prosseguem para Jesus Cristo, mesmo quando estão passando por grandes dificuldades. Amém? E este livro, ele foi escrito entre 620 a 560 anos antes de Cristo. O ministério de Jeremias começou ali antes da primeira invasão de Nabucodonosor em Jerusalém. Jeremias, ele profetizou para o povo, mas ele também profetizou para falsos profetas. E teve um contexto interessante, porque Jeremias profetizava contra estes falsos profetas, e estes falsos profetas profetizavam contra Jeremias. Então era uma guerra ali de profecias, um profeta de Deus e os falsos profetas. E veja que a mensagem era muito diferente dos
falsos profetas em relação às profecias de Jeremias. Jeremias pregava sobre a destruição e sobre o arrependimento. Os falsos profetas pregavam sobre paz e sobre prosperidade. A mensagem muito diferente. E este tipo de mensagem de paz e prosperidade tende a atrair muitas pessoas, enquanto a profecia sobre destruição e arrependimento, até nos dias de hoje, pessoal, as pessoas não gostam de escutar de destruição, elas não gostam de escutar de arrependimento, mas saiba que biblicamente Deus, como nós já aprendemos em outras aulas, Deus pesa a sua mão sobre aqueles povos que não o buscam. Mas, e aqui que nós temos que nos apegar, Deus é um Deus de restauração e Ele traz restauração, Ele traz bênção na vida das pessoas que se arrependem. Então, uma chave para ter uma vida transformada é se arrepender dos pecados, das más condutas e seguir Jesus Cristo. E nós veremos isso na aula de hoje. O cerne, a chave para uma vida abençoada por Deus é Jesus Cristo. Nós veremos isso. E o autor, então, o autor é Jeremias. Jeremias era um sacerdote e um levita. Nós já aprendemos o que é sacerdote, nós já aprendemos que é levita. Jeremias é filho de Ilaquias, que era um sumo sacerdote, e Jeremias começou o seu ministério a servir a Deus desde muito cedo, quando ele era um adolescente. E as suas profecias, ele profetizou destruição, mas quando um profeta de Deus, ele falava de destruição, logo na sequência ele falava de arrependimento para Deus restaurar. Então, a mensagem de Jeremias, no final do dia, era positiva, pessoal. Só que o ser humano, ele tem medo de escutar coisas duras, mas toda mensagem dura de Deus vem com o quê? Com arrependimento e restauração. Então a mensagem de Jeremias era uma mensagem para restaurar, para edificar, para construir e plantar. E a principal mensagem de Jeremias era sobre a nova aliança. Jeremias profetizou algo muito importante que aconteceu nos tempos atuais. Nos últimos dias, Deus fará uma nova aliança. E quem é este que fez uma nova aliança? Jesus Cristo, que viria estabelecer esta nova aliança. Então, Jeremias profetizou uma nova aliança e glória a Deus por isso. E vamos agora conhecer um pouco mais sobre essa profecia e sobre a nova aliança. Então, o cerne do ministério de Jeremias, vamos dizer assim, o principal versículo do livro de Jeremias, que é o segundo maior livro, não em capítulos, mas em palavras escritas, foi o seguinte: Jeremias 31, a partir do verso 31. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então aqui Deus estava falando no Antigo Testamento, através da boca do profeta Jeremias, que ele faria uma aliança maior do que aquela aliança nos tempos de Moisés. Eu acho que vocês lembram das primeiras aulas, quando nós estávamos falando ali no livro de Êxodos, e a aliança que foi feita através de Moisés com o povo de Deus. E qual que é a nova aliança, pessoal? A nova aliança é através
de Jesus. Essa é a nova aliança, é a aliança que está vigente nos tempos atuais, e esta aliança, ela foi feita por causa da morte de Jesus Cristo, pelos nossos pecados e a sua ressurreição. Então vamos para o Novo Testamento, Mateus 26, 28. Porque este é o meu sangue, que confirma a aliança, e ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Marcos 14, 24 também traz esta mesma passagem. Só que Hebreus, e ali no Novo Testamento, depois que Jesus Cristo ele subiu para os céus, né? O Hebreus, nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus, temos alguns indícios, mas o autor não é certo, mas este autor aqui, ele trouxe a profundidade. Este autor teve a revelação da importância da aliança, o que representa a verdadeira nova aliança. Veja, mas quando Deus viu que o seu povo era culpado, disse: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permaneceram fiéis à minha aliança. Por isso lhes dei as costas, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então o autor está... Veja que a mensagem de Deus, né, o Antigo e o Novo Testamento, eles estão conectados, pessoal. Estão conectados. Então, o que aconteceu em Êxodo foi reforçado através da boca do profeta Jeremias tempos e tempos depois, antes do exílio da Babilônia, e depois de Jesus Cristo, no Novo Testamento, em Hebreus, nós vemos a mesma mensagem. E ele pega do exemplo que aconteceu ali em Êxodo e fala que Deus faz uma nova aliança. E qual que é esta? Quem é o mediador da nova aliança? Hebreus 12, 24. Jesus, o mediador da nova aliança. E ao seu sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. É profundo este versículo, mas ele está falando aqui que o mediador da nova aliança do povo com Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Preste atenção nisso que eu vou falar. Aqui ele está falando que o sangue de Jesus Cristo tem poder. Tem poder de firmar uma aliança com o povo, com a humanidade e Deus. Mas esta aliança tem que ser através de Jesus Cristo. E aqui eu não sei se vocês perceberam o que foi dito, e eu gostaria de destacar na aula de hoje. Deus, o nosso bom Deus, o nosso Deus Pai, o Criador dos céus e da terra, Ele ama a sua vida, Ele ama a minha vida, porque se você entendeu já um pouco do que nós estamos ensinando, Deus ele sempre está fazendo novas alianças com o seu povo. Fez a aliança no Éden, fez a aliança adâmica, fez a aliança noaica, fez a aliança mosaica, fez a aliança davídica e, por fim, fez a nova aliança com a humanidade, através do seu Filho Jesus Cristo. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Uau! Esse é o amor de Deus pela humanidade. E esta aliança, ela se realiza quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus Cristo.
quando a pessoa confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor, e o confessar que Jesus é o Senhor não pode ser da boca para fora. A cultura brasileira tem, como costume, não é um costume bom, falar da boca para fora. Mas aqui, com Deus é diferente, porque Deus, Ele observa tudo e todos, e Deus sabe quem confessou Jesus com a sua boca e coloca isso em prática, não foi da boca para fora. E aí Ele firma uma nova aliança através do sangue de Jesus Cristo, porque o que Jesus Cristo fez na cruz, fez por mim e por você, não foi à toa, não foi por acaso, foi para firmar isto, para realizar isto que foi profetizado por Jeremias há 600 anos antes de Cristo e continua vigente até hoje. Toda a vida, toda pessoa que entrega a vida para Jesus Cristo participa desta nova aliança. E é quando ele fala: porei minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Aqui é a atuação do Espírito Santo de Deus. Por quê? Uma pessoa, segundo a Bíblia, só confessa que Jesus Cristo é o Senhor mediante a atuação do Espírito Santo de Deus, que é aquele que conclui a aliança em nós e nos faz caminhar para o sentido, para o caminho de Jesus Cristo. Amém? Então, concluindo a aula de hoje, a coisa mais importante que nós temos que saber, entender e colocar em prática é declarar, confessar e seguir os caminhos do nosso Senhor Jesus, porque desta forma, Ele que é o mediador da nova aliança do povo, da humanidade com Deus, Ele cuidará de todos os nossos caminhos. Se você que está me assistindo tem isso, se você tem prazer em servir Jesus, Jesus sendo o nosso Senhor, e que isso significa, Luiz, é obedecer à palavra dele, seguir os seus caminhos, os caminhos de Jesus. Tenha certeza que Deus está cuidando de tudo e no momento certo Ele trará cura, restauração, prosperidade, paz, porque é desta forma que Deus cuida dos seus filhos. Amém? Se você ainda não está vivendo uma vida de servir a Deus, que é isso que eu acabei de falar, tome essa decisão nessa noite. Tome essa decisão de seguir Jesus Cristo e comece a desfrutar tudo que Ele tem para a sua vida. Amém? Encerramos a aula de hoje e eu gostaria de terminar com uma oração. Então, feche os seus olhos. Ó Deus Pai, nós te louvamos e te agradecemos e louvamos a ti, louvamos a Jesus Cristo por esta nova aliança, por nós podermos participar de tudo isso, algo tão grande, algo tão profundo que foi criado para que nós tenhamos abundância e tenhamos uma vida eterna. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício na cruz. Obrigado. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos capacite a nós seguirmos nessa nova aliança. Coloque em nosso coração perseverança, assim como foi colocado na vida de Jeremias, perseverança para nós vencermos os desafios em Jesus e para nós não recuarmos quando nós encontrarmos dificuldades. Espírito Santo de Deus, reforce a nossa coragem, reforce a nossa fé, nos dê perseverança para nós seguirmos adorando este nosso bom Deus, Jesus Cristo. Em teu nome, Jesus, que nós agradecemos e já te agradecemos tudo que o Senhor fará. Amém. Amém, pessoal. Tenha uma boa noite e até a próxima terça-feira.